Bom dia, galerinha, beleza? Bom, conforme prometido, tá aqui a gravação da nossa segunda aula. Então, essa é uma é uma versão reduzida, não é a versão do mesmo tempo de aula, geralmente 2 horas. Aqui a gente vai tentar falar todo o conteúdo mais ou menos em 30 minutos, ok? Bom, seguindo o conteúdo, na última aula a gente fez a introdução da disciplina e hoje a gente vai falar sobre os fundamentos de IA, os conceitos básicos e alguns elementos do processo de aprendizagem aí de máquina e dos métodos de inteligência artificial em geral, como é que eles funcionam e, bom, definição, etc. Vamos começar? Tá aí. Na aula de hoje, fundamentos de IA, esse é o nosso segundo encontro. O conteúdo da aula de hoje é para falar sobre o histórico e definição de IA, algumas das áreas de aplicação, as principais áreas de aplicação hoje em dia, o workflow, né, o processo de como a gente recebe os dados, define o problema, como é que a gente processa isso tudo, cria um modelo e entrega para a aplicação. Alguma coisa relacionada a esses dados de uso também. O Colab é uma prática que a gente vai fazer, não está aqui nessa gravação, mas a gente vai fazer num momento separado, tá? Que é a ferramenta que a gente vai utilizar à distância, nesse curso à distância, para realizar todas as práticas. Bom, com relação ao conteúdo programático, como vocês já sabem, são 3 unidades: fundamentos e métodos, softwares avançados e projetos. Hoje a gente inicia fundamentos e métodos com fundamentos de IA. Lá na apresentação, na primeira aula, na introdução da disciplina, eu disse que esse conteúdo da aula de hoje trataria sobre como que existe essa interseção entre o desenvolvimento da IA e a própria história da computação, as principais áreas de atuação da IA, as principais partes, né, etapas e as aplicações de IA, tá certo? Então, vamos dar início a isso. Antes de começar, falar da história. É muito comum, hoje em dia, a gente escutar o termo IA. Em todo lugar tem IA. Nos jornais tem IA, nas ferramentas tem IA, propaganda de aplicativo tem IA. Google News, Globo News, Record News, não importa a tua fonte de informação, você vai ter lá uma notícia com IA. Aqui eu separei algumas, se você coloca ali IA no Google News, por exemplo, eu não tenho nenhuma fonte de notícias preferida, então ele pega de tudo. Aqui eu coloquei em português e em inglês, no caso estão só as matérias em inglês. Vou só destacar algumas, tá? Então a primeira, DeepMind, AlphaStar, derrota aí 99,8% dos humanos jogadores de StarCraft. Então é uma evolução muito grande. O AlphaZero, eu vou falar dele mais para frente, AlphaZero, é uma ferramenta que foi desenvolvida para tentar ganhar jogos de Go, que tem um nível de complexidade, um número de estados muito, muito, muito superior a qualquer outro jogo de tabuleiro, por assim dizer, já vencido através de máquinas que venceu humanos, no caso, tá? Então, essa é um marco extremamente importante. Ele consegue vencer, no escopo de uso que ele foi aplicado lá, 99,8% dos humanos que jogam StarCraft 2. É muito impressionante esse marco. Outra notícia aí, o diagnóstico de doenças neurológicas se beneficiam do uso de IA em vários campos, especialmente no tratamento de imagens, mas informações adicionais, temos especialistas também. A Amazon está adicionando, né, injetando na Alexa, o assistente pessoal, mais e mais inteligência artificial. Então, para melhorar o desempenho, seja com personalizações, seja com capacidade de predição melhor, com interação melhor. Como o Google Maps usa o DeepMind, a tecnologia do DeepMind, as ferramentas do DeepMind, para predizer o seu tempo de chegada. Quando você define uma rota no Google Maps, você coloca lá no seu carro, ou andando, ou de transporte e tal, como é que ele usa isso para predizer cada vez melhor e adaptativamente, né? É um novo mundo, como as ferramentas de IA podem ser utilizadas no setor jurídico. Então teve um fato importante há pouco tempo, que era a não autorização da tecnologia para gerar os documentos finais. Mas a gente pode usar essas ferramentas para gerar documentos iniciais, não a inicial de um processo jurídico, mas para os elementos que compõem isso, e aí um advogado obviamente vai ter que checar isso tudo e entregar isso tudo. Mas usando a tecnologia
NLP e todas as ferramentas de linguagem, a gente já consegue gerar iniciais de um projeto, de um processo, minerando aí informações de vários outros processos, outras decisões, casos semelhantes, decisões favoráveis ali para o cliente, para poder gerar esse tipo de documento e como isso acelera todo o processo, tá? Vamos seguindo. Aqui eu vou falar agora de duas linhas do tempo, tá? Duas timelines. Inicialmente deixa eu aumentar aqui a tela. Essa linha do tempo ela foca mais do iniciozinho até agora e a segunda linha do tempo das aplicações mais recentes. Uma informação muito importante a inteligência artificial ela não começa agora. A construção do próprio computador ela é estimulada muito pela vontade do indivíduo de automatizar tarefas que ele faz, que o ser humano faz. Então é muito claro que no início já existiam ferramentas mecânicas automatizadas ou não, né, semi-automatizadas, ou que auxiliasse, desde o ábaco lá, a realização de cálculos, por exemplo. Em 1642, com certeza quando vocês estudaram matemática, vocês ouviram falar do Pascal, Blaise Pascal, lá nessa data aí, ele desenvolve e entrega uma primeira calculadora mecânica para automatizar o cálculo. Então, a vontade de resolver um problema, que é feito através da inteligência humana, de maneira mais automatizada, a partir de um equipamento. Inicialmente mecânico, a gente vê que depois isso evolui para mecânico elétrico, e aí eletromecânico, né? Depois isso evolui com os computadores para eletrônico e tem aonde a gente chega hoje. Então, aproximadamente 200 anos depois, a gente tem um novo grande marco, que é a máquina de computação geral desenvolvida pelo Babbage e da linguagem, a gente pode dizer assim, uma primeira linguagem de computador para tornar o processo de ajuste da máquina, de programação da máquina, desenvolvida pela Ada Lovelace. Tão importante quanto a máquina foi o desenvolvimento da linguagem. Sem a linguagem, esse conjunto, né, a gente não teria evolução de todo esse conjunto do jeito que foi. Porque a gente começa a separar o que é a lógica e o preparo e a condução dos processos do que deve ser feito do hardware, que deveria ser cada vez mais genérico. Tá? Um terceiro grande marco extremamente importante foi o estabelecimento, por assim dizer, de um primeiro modelo, tá? Bioinspirado de software de inteligência, mas não só na perspectiva lógica da coisa, mas que tentasse mimetizar um pouquinho o que seria a inteligência biológica humana. Então, nessa data, foi desenvolvido os fundamentos do que hoje a gente chama de redes neurais artificiais. Era um neurônio, mais ou menos, artificial, desenvolvido por McLaughlin e Pitts, os dois pesquisadores. E aí foi o primeiro, diria, boom. Esse primeiro percepção de possibilidade de mimetizar ou tentar mimetizar a forma humana de realizar essas tarefas do que a gente chama de inteligência. Alan Turing, vocês com certeza já ouviram falar dele em vários outros momentos, não só aqui na disciplina de inteligência artificial, mas o filme da história dele extremamente marcante. Ele é uma figura muito importante para a computação geral, inteligência artificial, óbvio, sem sombra de dúvidas, mas para o mundo. É uma figura que sofreu muito durante a vida, mas que deu uma contribuição gigantesca para a humanidade. Então vocês viram lá o filme com a contribuição dele para auxiliar, né, no desenrolar da guerra, da Segunda Guerra. Logo após isso, 5 anos depois, a gente tem o termo a inteligência artificial, definido, Artificial Intelligence. Até então, vários termos eram utilizados para definir essa área de estudo, mas numa conferência se definiu, olha, esse campo de estudo agora vai se chamar Artificial Intelligence. Isso foi adotado por vários pesquisadores e então... 65 a gente tem ELISA, o primeiro programa de linguagem natural que tinha a intenção aí, né, de tentar interagir com o ser humano através de a linguagem, né, não através apenas de comandos.
Então é um tipo de chatbot que a gente tem hoje em dia. Existem versões web dessa Elisa online, vocês podem procurar e vocês tentem interagir se desejarem, tá? Vocês vão ver como é que ela funciona. Você faz perguntas, ela tenta responder dentro de um áudio. Hoje em dia isso funciona muito melhor, mas na época não era tão perfeito, apesar da intenção dos pesquisadores de tentar fazer algo mais genérico. A gente pode tentar dividir o desenvolvimento da IA eu dividiria em 4 momentos, tá? Porque o contemporâneo hoje é muito interessante. O primeiro é esse inicial, até aí, acho que eu diria do surgimento, até 1955, mais ou menos, ali, final da década de 50, comecinho de 60, é uma época mais romântica, né? As pessoas acreditavam que conseguiriam resolver tudo, que conseguiriam resolver e criar programas de IA bem genéricos, completos, que simulariam aí o pensamento humano em todos os domínios. Um segundo momento que foi uma verdadeira desilusão, por assim dizer. Por quê? Porque a gente percebeu, os pesquisadores da academia e indústria, que não conseguiria fazer isso, por limitações de hardware, de software, de algoritmos, de estruturas, de tudo. Então, um terceiro momento, aí na década de 90, ressurge o boom da IA, com várias aplicações, só que agora bem dedicadas, com foco, especializadas. São aplicações que resolvem apenas coisas de linguagem, aplicações que resolvem apenas coisas de imagem, de planejamento, de solução de problemas. Então, aqui, ok, a IA volta a ter um grande boom. E da década de 2000 para cá, o grande boom, certo? Que são as aplicações contemporâneas e tudo que a gente vê agora num momento mais marcante. Em 2011, a gente tem uma das... desculpa, pulei aqui. Em 97, na verdade, a gente tem um dos grandes marcos, que foi quando a IBM, através do computador Deep Blue, vence uma partida ali do maior campeão de xadrez da época, né, o Kasparov. E foi bem controverso, tem alguns documentários, eu acredito que vocês conseguem encontrar até na Netflix. Todo esse boom, né? A IBM, óbvio, utilizou isso como estratégia de marketing. Ela conseguiu desenvolver um software extremamente importante, impressionante até, para a época, 1997, ganha e, óbvio, usa isso como uma maneira de estimular as empresas a comprarem o seu software, que agora é inteligente, que agora consegue resolver problemas mais complexos, etc. 2002, a gente já tem os primeiros robôs, né? Aqui é um aspirador, o Roomba, com vários algoritmos ali de inteligência artificial, consegue mapear razoavelmente bem ali uma superfície, uma casa mais simples. Óbvio, tem suas limitações, como toda tecnologia, mas que já embarca em um hardware de uso geral, você compra aí em qualquer lugar, uma ferramenta para limpar a sua casa. Aí um outro marco importante, em 2009, o Google começa a construir os seus carros autoconduzidos. Também de lá para cá, essa tecnologia evolui bastante com todos os campos da IA, a gente vai ver as principais aplicações. 2011, IBM Watson joga lá no show, na apresentação, no campeonato, por assim dizer, de jogos. 2011 a 14 a gente tem o lançamento das assistentes pessoais, e aí tem o Google Now, a Siri, a Cortana e todos esses outros. 2014, novo grande marco do desenvolvimento das redes neurais artificiais pelo Ian Goodfellow, as redes neurais adversárias generativas. Em 2016, um grande passo, assim como o Deep Blue da IBM vence o Kasparov no xadrez. Agora em 2016, então um bom tempo depois, quase 10 anos, o AlphaGo, um software desenvolvido pela DeepMind, consegue vencer o maior jogador de Go, o maior campeão da época, por 4-1. Não foi uma partida só que ele ganhou, ele realmente ganhou uma competição de alto nível contra o maior jogador de Go. Qual é a diferença? O jogo de xadrez ele tem uma quantidade de estados muito grande. Só que o Go
tem absurdamente maior quantidade de estados. O que isso significa? A gente não consegue, se nós desejássemos, representar em um computador, não importa a memória que a gente tivesse para ele hoje em dia, nem mesmo o maior computador do mundo, representar todos os estados possíveis de Go de maneira trivial, rápida, e nem usar toda essa informação de maneira eficiente com processadores para extrair, a partir de um determinado estado, todos os estados possíveis e elaborar uma estratégia para vencer. Então é só através dessas tecnologias, através de deep learning, através de reinforcement learning e outras estratégias, a gente consegue desenvolver o AlphaGo e consegue vencer. Esse era considerado um dos jogos mais complexos, mais difíceis até então para se criar um software que jogasse bem como um humano. E aí a gente conseguiu. E 2018 é um momento em que a maioria das universidades do mundo de prestígio aí, ou reconhecidas, oferecem cursos de inteligência artificial não apenas para os programas de computação, sistemas de informação, engenharias, mas de maneira geral. Então, hoje, praticamente, existe curso para todos os níveis e intenções de inteligência artificial. Então, tem inteligência artificial para direito, para medicina, para biotecnologia, para vários segmentos aí, tá certo? E uma segunda timeline que eu gostaria de passar para vocês é essa daqui, porque ela traz algumas outras aplicações, algumas repetidas, mas é interessante rememorar. Então, 1950, o teste de Turing. O que diz o teste de Turing? Alan Turing aí. Ele define que se esse é um teste bem... ele é mais... Eu não posso dizer metafórico, mas ele é emblemático assim. A ideia é o quê? Se você coloca uma pessoa numa sala e para ela conversar com outra pessoa na outra sala, mas essa outra pessoa na verdade é uma máquina. Se a pessoa, de fato, o humano, elabora um conjunto de perguntas e conversações com o outro lado e o outro lado responde e essa pessoa não detecta que isso é um computador, mas que acredita que é um humano, então a gente pode dizer que essa máquina conseguiu passar no teste. Então, que tipo de perguntas, tipo de conversas, tudo. Se você quiser falar de matemática, de música, de coisas genéricas, de tudo, isso e consegue vencer, então, ou consegue passar no teste, então você pode dizer que ele passou no teste de Turing. O que a gente consegue hoje em dia são testes de Turing específicos, né, de determinados domínios, então determinados tipos de conteúdo. Novamente, o termo de IA é cunhado em 55, a gente tem um primeiro robô em 61 ainda, não de uso geral como o Roomba, né, mas para trabalhar na linha de produção lá da GM, 64 a Elisa, o Shake, primeiro aplicação aí genérica de robô que poderia ser programada e usada para IA. O período que eu falei para vocês, mais ou menos ali pós 60 até comecinho da década de 90, final de 80, que é o inverno da IA, onde o pessoal desacreditou, não conseguiu deslanchar como se pensava, criar de maneira genérica, saiu desse momento aí, começou a se desenvolver coisas mais de domínios específicos. Deep Blue, 97, Kismet, o MIT, né, introduz uma inteligência, um robô que tentava perceber e simular emoções. 99 o Aibo da Sony, um brinquedinho, também vendeu como instrumento, tá? Foi antes do Roomba ali, mas não foi venda em grande escala, tá? Mas que tinha ali uma inteligência artificial, aprendia e interagia com o humano. Não é como hoje. Hoje a gente tem versões muito mais desenvolvidas. 2002 o Roomba, 2011, quase 8 anos depois aí, Siri, até 14 a gente tem outros. Watson, 2011, 14 é o Genie, um chatbot que passa no teste de Turing, obviamente, como eu disse, em determinados domínios. A gente pode dizer mais genérico ainda, né, do que a Elisa, do que o que tinha até então. Alexa, já falei. Tai, o chatbot da Microsoft, que tem
um desenvolvimento muito maior também, só que qual foi o grande momento aqui? É que esse chatbot ele se desenvolve e evolui com o conteúdo que ele vai conversando. E o que aconteceu? O próprio ser humano, nas redes que estava utilizando com a TAI, estimulava ou desenvolvia uma atitude em que ela acabou aprendendo comportamentos mais ofensivos, racistas e não construtivos. Na verdade, bem destrutivos. E isso foi utilizado para evoluir, melhorar e entender como que o uso indevido da tecnologia ou não bem avaliado pode acontecer. 2017 é o AlphaGo que a gente já falou. Tá? Então, o que a gente vai agora? O que eu gostaria que vocês fizessem nesse momento, antes da gente prosseguir, seria dar uma pausa, tenta escrever num pedaço de papel ou aí mesmo na tela, no computador, abre aí um bloco de notas, um editor de texto e tenta definir o que é IA, o que é inteligência artificial para vocês. O que é inteligência e o que é inteligência artificial. Então, 3, 2, 1, pode dar pausa. Pausou, vou esperar, depois vocês voltam. Ok, voltamos aí. Então, agora que vocês definiram para vocês mesmos o que seria IA, vamos ver o que existe na literatura, vamos ver o que os pesquisadores falam sobre o que deveria ser a IA. Opa. Ok. Aumentar um pouquinho para ficar melhor de ler. A verdade é que não existe uma definição completa, conclusiva e aceita por todo mundo. O que existe ainda hoje é a tentativa de definir o que é IA, de definir o que é inteligência de uma maneira geral, ou inteligência natural, ou simplesmente inteligência humana. Desculpa. Esse editor não é legal. Inteligência, de maneira bem genérica. E aí, o que seria inteligência artificial? Bom, inteligência, né? O autor aqui, o Artero, ele começa dizendo que inteligência artificial é uma forma de simular a inteligência natural, em N. E por isso, grande parte das publicações na área apresentam ao leitor algumas definições para a inteligência natural, como tentativa de lançar alguma luz sobre o seu mecanismo de funcionamento. São apresentadas também definições para IA, objetivando complementar a sua compreensão. Assim, ele segue aqui, né, dizendo que a seção vai apresentar algumas dessas definições. Bom, passando essa definição do Aurélio, o que acontece é que o pessoal que estuda a área de psicologia vai definir a perspectiva, na visão da psicologia. O pessoal que estuda filosofia vai definir inteligência na perspectiva de filosofia. De biologia, na sua área, e assim por diante. Por mais que a gente tente criar uma definição genérica, né, uma definição supra segmento ou domínio de estudo, a gente ficaria ainda em coisas muito abstratas. Né? Vamos ver. O Binet prefere afirmar que a inteligência consiste em julgar bem, compreender bem e raciocinar bem. Bom, raciocinar bem, a gente tem algumas definições. Vocês estudaram lá em lógica, então tem lá a lógica proposicional, de predicados, inferência, dedução, associação, classificação, né? Bem, existem várias formas da gente tentar definir o que seria raciocínio. Compreender bem, a gente pode até associar, computacionalmente falando, a classificar, a identificar, várias técnicas aí. Agora, julgar bem é muito subjetivo. A gente teria que definir exatamente qual seria o critério e então, a partir de vários argumentos, fazer esse julgamento. Observe que a definição dada por Binet depende de muitos elementos subjetivos que devem ser definidos a priori. A gente não consegue deixar que uma máquina, por si mesma, consiga, não é que a gente não pode deixar, a gente não consegue desenvolver,
esse senso de julgar, senso de argumentar, de entender, de compreender, por assim dizer. Já Sperman afirma que a inteligência geral envolve, sobretudo, a educação de relações e correlações. Já se percebe que a definição de IA depende e está completamente correlacionada ao campo de estudo do Sperman. Educação de relações. Mesmo que a gente tente definir a relação que ele coloca aí como algo bem concreto, ou relacionado ao humano, ou a elementos de um determinado problema, isso vai depender do que seria relação e correlação. Terman, por sua vez, propõe que seja capacidade de conceituar e de compreender o significado dos objetos. Ok, definir e criar relações entre essas definições. Vernon sugere que seja capacidade geral de pensamento ou a eficiência mental eficiência mental. Ele traz um termo, eficiência. Né? Eficiência é o quanto que você coloca e o quanto que você tem de resultado. Isso é importante. Os métodos de hoje que utilizam GPUs para gerar esses artefatos inteligentes, esses modelos inteligentes, tem que ter, para uso geral e de grande escala, uma eficiência econômica viável. Butt afirma ser habilidade inata, geral e cognitiva. Olha só, inata. O indivíduo, o ser humano, nasce com, pertence a esta entidade. Geral, não é apenas específica, e cognitiva por estar associado a esse órgão ou essa forma mental que a gente tem. Elma sugere que a atividade inteligente consiste na compreensão do essencial de uma situação. Bom, e aí a gente vai. Piaget, por exemplo, ali no fim, propõe que a inteligência seja simplesmente adaptação ao ambiente físico e social. Seja um behaviorismo aí, depende do contexto em que você vive, ao domínio que está colocado ali a inteligência e a relação com o espaço e os outros indivíduos que estão no mesmo espaço. E isso se molda, se evolui a partir disso. Então tá aqui a conclusão que o arteiro chega. O que se observa após uma análise de todas essas definições é que todas elas se tornam muito vagas, principalmente para quem está pensando em uma implementação no computador. Como eu comentei, de fato, definir inteligência não tem sido uma tarefa simples, e a última tendência vai ainda mais longe, definindo várias formas de inteligência. Deixa eu continuar aqui para vocês. Como, por exemplo, inteligência espacial, Howard Gardner, vocês podem procurar depois. Inteligência espacial, corporal, musical, experimental, lógica e matemática, linguística, além da combinação harmoniosa de várias delas. Ou seja, alguns autores, até já por natureza, não significa que uma pessoa não pode ser inteligente em vários desses domínios, mas que talvez exista uma afinidade ou um desenvolvimento mais rápido ou mais facilitado, por assim dizer, de algum desses domínios. Então, para a IA, também foram propostas várias definições, como, por exemplo, a apresentada por Whiston, que afirma que IA é o estudo de conceitos que permitem que os computadores sejam inteligentes. Já os outros autores afirmam que, se for construído um dispositivo capaz de colecionar, selecionar, compreender e distinguir e saber, então se teria IA. Olha como é complexo, né? Colecionar, selecionar, compreender, distinguir e saber. Esse aqui é o mais difícil de se definir. Então, é isso. Aqui para o curso, a gente vai usar uma definição, tá? Para o nosso contexto de aplicação de IA, computacionalmente falando, nesse espaço que a gente tem, para os experimentos que a gente tem, a gente pode definir IA da seguinte forma. O que seria IA? A habilidade para raciocinar, planejar, eu vou falar de cada um mais desses, tá? Resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender a partir das experiências, tá certo? Então, o que seria raciocinar? Se define, e aí a gente consegue, já existe há muito tempo, qual é o tipo de processamento, ou de raciocínio, ou de código a gente gostaria que o nosso modelo inteligente realizasse sobre o domínio de dados. Então, deduzir, inferir, associar, extrair. Bem,
a gente precisa definir que tipo de raciocínio vai se aplicar ao modelo que você está criando. Planejar. Um modelo de IA ele pode ser aplicado para resolver um problema de planejamento, para definir etapas e passos. Resolver problemas. Então, a gente tem problemas, por exemplo, de logística, de percepção, de detecção, são várias as possibilidades aí de aprender, de robótica, de língua. Pensar abstratamente, definir diversas estruturas de dados e diversas formas de representar determinados domínios de conhecimento e determinados domínios de conteúdo, de informação. Compreender ideias complexas. A gente pode definir estruturas lógicas, estruturadas logicamente, ou estruturas que a gente ainda não tem domínio, como já são o caso das deep learnings, né? Dos neurônios artificiais, como a máquina e o modelo abstrai essas ideias, esses conteúdos e armazena isso na estrutura. E aprender a partir da experiência, como por exemplo os algoritmos de aprendizagem por reforço, o uso de dados para criar modelos da aprendizagem supervisionada clássica, né? E avaliar isso, ou não supervisionada também, conjunto de dados, e aí encontrar padrões, evolui, passa o tempo, encontra novos padrões e assim por diante. Bom, ainda sobre inteligência, ainda sobre definir inteligência. Aqui a gente tem um exemplo que é muito trivial para uma criança, para um ser humano, mas que é extremamente complexo para um robô, para uma máquina, seja do ponto de vista do hardware, seja do ponto de vista do software. Tá? Então, para desenvolver um robô que consiga simular aqui uma mão, por exemplo, com o movimento de pinça dos dedos, com a capacidade de observar o ambiente e de tomar decisões, com a capacidade de distinguir elementos diferentes, com a capacidade de mensurar seu desempenho e de otimizar esse desempenho. Não é algo trivial. Não é algo que você consegue desenvolver com poucas linhas de código, por exemplo. Esse tipo de brinquedo é extremamente importante para o ser humano, para uma criança em especial, porque ela desenvolve todas essas habilidades. De detectar padrões, seja de padrões de formas ou de cores. Desculpa. Como o vermelhinho aqui, né? Como o amarelo, a estrelinha, como o azul, as formas triângulo com triângulo. A intenção de inserir o elemento dentro da caixa, a capacidade de, como eu falei, movimentar, de capturar, a sensibilidade de introduzir, tudo isso é muito importante para com que essas habilidades básicas a gente desenvolva habilidades de uma camada superior, de uma abstração superior. Aqui a gente envolve robótica, aprendizagem de máquina, visão computacional e tudo isso. E tudo isso são partes de várias outras áreas da inteligência artificial. Então, seguindo, dentro da área do grande domínio de inteligência artificial, a gente pode definir também, né, o que teria aí. A IA, a gente pode definir como uma imensa quantidade de ferramentas para fazer computadores se comportarem de forma inteligente. E a inteligência, dentro do escopo da nossa disciplina, a gente já definiu antes. Mas dentro da IA a gente tem vários tipos de formas de resolver, vários tipos de problemas, várias interseções. E a maior delas seria exatamente o domínio dos algoritmos que a gente aplica para tentar criar formas de aprender automaticamente, a partir dos dados ou a partir das experiências. E essa área é chamada de Machine Learning. Né? Então, Machine Learning é o subconjunto de ferramentas que está dentro do grande escopo de IA com a maior presença, tá? Com maior quantidade de uso. Dentro dessas grandes áreas de aplicação, deixa eu aumentar aqui a tela novamente, a gente tem a visão computacional, vamos lá, a gente tem
como eu disse, a visão computacional, que trata de tudo que está relacionado à percepção do ambiente. Então, não é só lá o que a gente está habituado a ver de classificar pessoas, objetos, elementos, mas a capacidade de entender um ambiente em 3D, de entender os diferentes tipos, dentro de uma mesma classe de elementos, as variações desses tipos, de perceber movimentos, de perceber interferências. Essa área desenvolveu muito mesmo. Eu me recordo em 2003, 2005, a gente ainda tem algoritmos muito simples e muito mais dependentes de artefatos mais programados do que autoaprendidos, como por exemplo um robozinho para entrar numa sala, entender os espaços, calcular as distâncias. Hoje em dia isso utiliza muito mais aprendizagem de máquina e de um conhecimento que você cria, né, por consequência, automaticamente. Uma grande área da inteligência artificial também é a robótica. Essa área ela é muito influenciada por dois grandes domínios, a IA hoje em dia, modificando bastante o que já foi criado, e a área de automação e controle, com todos os tipos de controle que já existe, controle inteligente, controle... toda a tecnologia já desenvolvida e a ciência, na verdade, por trás da área de mecânica, hoje ganha com os algoritmos de inteligência artificial. E aí tem a parte de deep learning, claro, mas aprendizagem de reforço, a simulação mais acurada e mais precisa das formas inspiradas, nos robôs inspirados em formas que existem na natureza, como um robô na forma de aranha, um robô na forma de um cachorro, de um ser humano. Então isso tudo depende bastante da aprendizagem de máquina. Claro, uma grande área hoje em dia é a linguagem natural, o processamento de linguagem natural, né, NLP. Todos os assistentes pessoais, Alexa, Siri, Google Now, etc., usam essa inteligência. Mas não só isso, vocês devem ter percebido a evolução dessas ferramentas online de tradução, como por exemplo o Google Tradutor, da Microsoft. Há 4 anos, 5 anos atrás a gente usava e o resultado tá ok, dava para sobreviver, mas você não poderia utilizar isso para uma coisa mais formal, como um artigo, como um documento de negócio, etc. Hoje em dia você pode usar isso e é praticamente perfeito. Você precisa de ajustes ainda, mas é muito melhor, nem se compara. A capacidade de tradução, inclusive em contextos distintos, como por exemplo um contexto mais formal, ou mais técnico, ou mais informal, é muito boa. Até mesmo intenções de fala, por exemplo, uma fala mais amistosa, ou uma fala mais crítica, ou mais estimulante. Muito do campo da IA está evoluindo aí nessa área. Outras 4 áreas incluem os sistemas especialistas, desculpa a grafia aqui. Então, como a gente viu na matéria, no início da apresentação aqui, sistemas especializados em conteúdo jurídico ou área médica, ou que auxilia a tomada de decisão, por exemplo, em campos de petróleo, ou em controle e automação aí numa Fórmula 1, ou, bom, são infinitas as possibilidades. Reconhecimento de padrão, claro, a gente já está bem habituado quando a gente detecta numa imagem um determinado tipo de objeto, quando a gente detecta a digital e utiliza, por exemplo, no celular, aprendizagem de máquina, para saber se é você mesmo ou não. Um outro grande campo que já tem há algum tempo, claro, mas tem até um software bastante famoso, que é o Wolfram Alpha Matemática. A gente já consegue utilizar técnicas de IA para poder fazer a prova de determinados teoremas. E isso pode ter certeza que auxilia sobremaneira a matemática teórica, todas as ciências, na verdade, básicas e fundamentais, e, obviamente, com isso, e com o amadurecimento e com a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, a gente consegue evoluir os campos das ciências aplicadas. As soluções de jogos. Então, vocês também escutaram e também viram que grandes marcos
da evolução da inteligência artificial é a solução de jogos. Mas não é apenas a solução dos jogos que a gente está habituado, né? O jogo de tabuleiro, o jogo online, o jogo qualquer que seja aí. A verdade é que os elementos que existem nos jogos, eles existem nas construções e nos negócios e na vida real. Então, solucionar e resolver problemas no formato de jogo, na verdade, inspira e torna mais fácil adaptar essas soluções para problemas reais. Então, numa bolsa de valores é um tipo de jogo. Uma indústria, na hora que precisa planejar, o seu processo interno, é um tipo de jogo. Disputas políticas é um tipo de jogo. Então, todo o mundo, né, todos os campos de saberes econômicos se beneficiam dessas soluções que a gente chama de soluções de jogos. Tá? Seguindo, eu vou falar agora sobre esse workflow, o processo de desenvolver uma solução a partir da aplicação de IA. O mais clássico é o processo de machine learning. Eu vou focar nele agora, mas os outros algoritmos que não são associados às técnicas de machine learning também usam mais ou menos esse processo adaptado um pouquinho. Tá? Então vamos lá. Para resolver um problema genérico de IA, a gente precisa passar por determinadas etapas. A primeira, claro, é a identificação do domínio do problema. Então, do que você está tentando resolver? Qual é o escopo de dados? Da onde você vai extrair essa informação? Como que você vai definir essa informação? E a partir daí, como que você vai transformar isso em uma pecinha de software que a gente chama um modelo de inteligência artificial, onde a gente coloca os dados e essa caixinha ela dá um resultado. Esse resultado pode ser a definição de uma classe, um valor numérico, uma probabilidade, uma definição de ação, mas é a informação que você vai precisar para tomar a decisão propriamente dita. Para poder fazer isso, a gente vai usar um exemplo. Tá? E qual seria esse exemplo? Vamos tentar resolver um problema cotidiano. Então aqui é uma praia, né? Uma praia em João Pessoa, e eu gostaria de, como um corretor, solicitar uma empresa para desenvolver o software que me auxiliasse a definir o preço de um determinado imóvel. Para fazer isso, eu vou pegar um histórico de vendas que eu realizei durante lá os anos de 2015, 16, 17, 18, 19. Então eu tenho guardado uma tabelinha com todas essas informações. Então eu vendi lá 300, 400 apartamentos e eu peguei essas informações também com outros amigos corretores. Que informações seriam essas? Tá? A área do imóvel, o bairro onde ele está situado, o ano de construção, o preço de venda e algumas outras. Tá? O que eu quero que o meu sistema... Eu quero colocar essas informações, tá, no meu sistema inteligente e eu quero que o meu sistema inteligente me diga o preço do imóvel. Ok? É isso que eu quero. O objetivo é sugerir um preço de venda dado determinadas informações aqui. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode transformar os dados brutos de um domínio de problema em um modelo de inteligência artificial que vai me dizer o valor que eu desejo? É óbvio, eu posso usar essa informação para tomar uma decisão. Não necessariamente eu uso esse valor diretamente, mas ele vai me dar uma base. Com essa base, eu consigo aumentar ou não o valor de imóvel. Por exemplo, se o imóvel é mobiliado ou não, o tipo de mobília, essas coisas. Que podem ser informações que você entra no modelo também, mas podem ser informações que você deixa para fora. Então vamos lá. A gente tem 4 principais etapas para chegar até esse modelo. A primeira é, do conjunto de dados brutos, a gente precisa definir atributos, ou seja, extrair atributos. Feature extractions, né? Os atributos são as features em inglês. A extração de atributos, ou a definição deles, é a utilização e a aplicação de métodos que homogeneizem ou adequem os dados para serem utilizados no modelo.
Então, por exemplo, a gente pode pegar o valor do imóvel, a gente pode pegar a área, a gente pode pegar... deixa eu ver o que mais. Como eu disse, o ano, né, de construção. E todos esses, e tratar esses dados. Como? O valor, por exemplo, a gente pode pegar, e se a gente perceber e estudar esses valores, né, que esses valores variam de 80 mil a 400 mil, a gente pode normalizar. Vou escrever normalizar, senão não vou conseguir escrever aqui, que esse software não é bom para desenhar. Tornar esses valores numa escala, por exemplo, de 0 a 1. Então, porque de 0 a 1 é mais fácil de um algoritmo desse aprender. A gente adapta esses dados de entrada a valores que vão ser mais fáceis de serem trabalhados. A gente pode criar atributos a partir de outros dois. Por exemplo, se a gente pegar o valor do imóvel e o tamanho do imóvel, a gente pode criar um atributo mais abstrato para definir o que seria luxo, por exemplo. Se, estou escrevendo assim por conta da são X, tá? Por conta da ferramenta de desenho aqui do slide não é boa. Mas se o imóvel tem uma área pequena e um valor alto, isso inversamente proporcional, a gente pode dizer que ele tem alta taxa de luxo. Se a área é grande e o valor é pequeno, então a gente pode dizer que é baixa taxa de luxo. Por quê? Imóveis maiores, com preço menor, geralmente está localizado numa borda da cidade, na região mais periférica. Imóveis pequenos com valor muito elevado, geralmente estão localizados em áreas mais caras. Imóvel pequeno, valor pequeno, não segue o inverso da proporcionalidade, então não teria uso. O que importa é que a gente gere aqui uma tabela com vários e vários atributos, onde cada atributo desse já está devidamente formatado, e a gente usa essa tabela de informação para aprender o nosso domínio de criação do modelo de machine learning. Bom, após a primeira etapa de extração dos atributos e ajuste dos atributos, a gente divide o nosso conjunto de dados total em dois grupos. O primeiro grupo, vamos supor 80% dos dados, a gente vai usar para treinar o modelo, para adequar o modelo, adaptar o modelo. E um outro segundo de conjunto de dados, vamos supor 20% dos dados, a gente deixa para depois, para validar o modelo, para testar, para ver se ele realmente está bom. Uma coisa importante nesse conjunto de dados aqui, a gente tem os atributos e a gente tem na tabela também uma coluna que seria o valor objetivo, tá? O que a gente quer encontrar, que é o preço. A gente tem o histórico de todas as vendas e a gente tem o histórico dos preços. Quando eu colocar um novo valor, eu quero um novo preço. Então, voltando aqui, a gente usa os 80% para treinar, porque aqui a gente tem os atributos e tem os valores de preço. E a gente usa os 20% para validar, para testar. A gente tem os atributos e a gente tem os valores de preço. Se no resultado final isso aqui for mais ou menos bom, a partir de uma métrica que você tem que definir, então, ok, o modelo pode ser utilizado. A gente vai chegar nessa etapa aqui. A terceira etapa é o treinamento. Para treinar, a gente tem que ter um modelo, um tipo de algoritmo, um tipo de estrutura de dados e um processo de aprendizagem. São três coisas aí. Um modelo de algoritmo, um tipo de estrutura para armazenar o conteúdo do algoritmo ou do modelo, e um algoritmo de treinamento. Tá? Então são três coisas aí. Ok? A gente usa os dados e a gente usa o algoritmo para adaptar o nosso modelo e os nossos parâmetros livres. Por fim, após esse processo de treinamento, a gente pega o conjunto de teste e a gente checa se o valor entregue pelo modelo está mais ou menos semelhante com os dados que existem no conjunto de teste.
Se tiver ok, então a gente entrega o modelo já treinado para ser utilizado em produção por uma aplicação. O que isso significa? Quando o corretor colocar lá no aplicativo dele novas informações sobre um determinado apartamento que ainda não tem preço, como por exemplo sua área, o seu bairro, o ano de construção do prédio, o modelo vai dizer um preço que você pode confiar e acreditar que é mais ou menos o preço ideal. Caso contrário, a gente teria se a avaliação do modelo concluiu que, a partir da aplicação dos testes, o resultado não coincidiu, a partir da métrica que você utilizou, com os valores que os dados de teste diziam, então você vai ter que revisar o seu modelo. Revisar o modelo pode ser o quê? Redefinir novos atributos, ou selecionar outros atributos, tirar um atributo, criar novos atributos abstratos. Remodelar ou retreinar também pode significar vir aqui e dividir os dados de maneira diferente. Ou pegar um conjunto reduzido, aumentar o meu conjunto de dados, trabalhar melhor esse conjunto de dados. Ou ainda, utilizar outros parâmetros do algoritmo de aprendizagem, outro algoritmo de aprendizagem, outra estrutura, outro modelo. Então, em vez de usar uma regressão linear, uma regressão polinomial, ou uma árvore de decisão, e por aí vai. Bom, seguindo. Esse aqui é o fluxo geral, né, que a gente tem do processo de aprendizagem de máquina. A gente tem o nosso conjunto de dados bruto, a gente tem a extração de características, features, né, atributos, a divisão desse conjunto de dados como segundo passo, o treinamento do modelo, a avaliação do modelo. Então, é dessa forma que a gente sai do conjunto de dados brutos e chega no nosso modelo de aplicação, tá certo? Bom, pessoal, eu acho que por hoje foi bastante conteúdo, como foi lá na aula. O que a gente vai fazer como próxima etapa é entender melhor e fazer algumas práticas em conjunto com o Google Colab, que é a nossa ideia aí, né, por assim dizer, o nosso espaço, a nossa ferramenta de definição e programação dos modelos, dos dados, como a gente visualiza isso, que bibliotecas a gente usa, como que a gente modela, entende todo aí esse processo, tá? Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí o e-mail, falar lá no Discord da disciplina, e a gente vai tentando amenizar e durante o processo da disciplina, tentando auxiliar, na verdade. Bom, acho que é isso. Fim da aula de hoje. A gente se encontra na próxima. Tá legal? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.